Aleluia. Vamos iniciar agora o momento da palavra de Deus. Que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3, versículos 5 e 6, depois versículo 9 ao 13, e depois no livro de Josué, ainda capítulo 6, do versículo 1 ao 5, e depois no livro de Samuel, capítulo 5, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. Agora, livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina, o chifre do carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Agora, livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com os rostos em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, essa é a tua palavra, ela é viva e eficaz. E que agora ela possa ser vivificada nos nossos corações através da sua voz, ó Pai querido, que é maravilhosa, que nos alcança e nos transforma. Pai querido, que essa palavra agora possa ser semelhante à parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, Pai querido, e que no fim, ó Pai querido, essa palavra possa encontrar a boa terra,
Pai querido, aquela, Pai querido, que dá frutos a 30, 60 e a 100 por um. Deus, porque nós sabemos que a Tua palavra, Pai querido, jamais tornará para Ti vazia, mas antes ela vai cumprir o que lhe apraz, Pai querido, que é gerar vida. Pai querido, que possa agora, Pai querido, superabundar a Tua graça e o Teu poder e a Tua vida. Pai querido, através, Pai querido, deste culto, através dessa palavra ministrada, a palavra do Senhor. Pai querido, eu adoro o Teu nome, exalto o Teu nome, engrandeço o Teu nome, Pai querido. Fale conosco, porque nós queremos Te ouvir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vimos aqui trechos da palavra do Senhor, aonde o tema central é a arca do Senhor, a presença de Deus. Como no culto anterior em que eu preguei, eu citei ali a passagem que diz: e acabou, foi-se a glória de Deus. Foi quando a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus que venceram a batalha. E ali eu disse que a arca do Senhor foi tomada, porque a presença do Senhor foi embora de Israel. Mas ela não foi embora de uma vez, O povo de Israel foi perdendo o contato com Deus e o relacionamento com Deus aos poucos. A cada momento ali que o povo de Israel, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que pecavam e prevaricavam contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, contra os mandamentos do Senhor, mas a corrupção ali já no povo de Israel já não estava somente nos sacerdotes filhos de Eli, não estava somente no que Eli não falava, não os repreendia. Os princípios morais do Senhor já não estavam fazendo parte da nação de Israel, porque a palavra de Deus ali, que deveria ser pregada por Eli, já não estava sendo pregada, que devia ser pregada por Ofni e Finéias, já não era pregada, porque se perdeu ali naquele momento. Você vai ver aqui no livro de Samuel que o Senhor já não falava ali com o povo de Israel, já não se ouvia a voz do Senhor por algum tempo, porque deixaram de buscar a presença de Deus. A arca do Senhor estava em Siló, a arca do Senhor estava no tabernáculo, a arca do Senhor estava no lugar certo, mas o coração do povo de Israel não estava ligado e atrelado à presença de Deus. E o que eu posso te dizer hoje? Deus está presente aí aonde você está. Agora a questão é, o seu coração está atrelado, está ligado à presença de Deus, o seu coração está ligado à glória e o poder do nosso Senhor e Salvador? Você precisa entender isso. A presença de Deus, ela está em todo lugar. Deus é um Deus presente. O salmista diz, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir no lugar mais alto, o Senhor está. Se eu descer no profundo abismo, ali o Senhor está. Não há como fugir da presença de Deus, mas há como viver com um Deus presente e não estar percebendo a sua presença, e não está tendo comunicação com a presença de Deus, não ter um relacionamento com Deus. E a nação de Israel estava vivendo com aquilo, e o povo de hoje, que se diz povo de Deus, tem se acostumado a não sentir mais a presença de Deus, tem se acostumado a não viver mais a presença de Deus, tem se acostumado a não orar, tem se acostumado a não vigiar, tem se acostumado a deixar o dia passar, o dia correr e não viver a presença de Deus, aquilo que é o sonho, o plano de Deus para a sua vida. Deus nos chamou para andar na presença dele. E olha que detalhe interessante, Estamos falando sobre a arca do Senhor. A arca do Senhor representava a presença do Senhor no meio do seu povo. E hoje a presença do Senhor não é representada pela arca do Senhor, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Hoje a presença do Senhor não é representada pela arca, mas pelo sacrifício dele na cruz, porque na arca do Senhor, ali em cima da tampa que ia sobre a arca, chamava propiciatório, e era onde ali se lançava, aspergia o sangue para a propiciação dos pecados do povo de Israel, que estava dizendo ali, olha, o povo tem se arrependido e tem se voltado ao Senhor.
e se derramava o sangue ali para que fosse liberado o perdão da parte de Deus para a nação de Israel, para que ela pudesse ali entender que o Senhor estaria andando com eles, porque o povo teve um conserto, teve uma nova aliança. E isso foi feito lá na cruz. Cristo, o sacrifício perfeito, se derramou na cruz. O sangue foi derramado. E aquele sangue, a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então esse conserto, essa aliança transformadora nas nossas vidas já foi feita na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Então hoje a palavra do Senhor diz que o seu Espírito foi derramado sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus diz que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o seu Espírito. O Senhor diz que Ele não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele decidiu habitar em você. E isso aconteceu porque a propiciação, o sacrifício perfeito feito na cruz por Cristo Jesus, nos deu a oportunidade de ter o Deus que é o Senhor de toda a terra habitando dentro de nós. Ou seja, Deus é um Deus presente em todo o tempo. Só que não podemos ser relapsos como a nação de Israel foi. A presença do Senhor saiu, não estava mais presente com eles, mesmo tendo a arca, porque eles deixaram o Senhor pouco a pouco, e eles buscaram a arca para ir para a guerra. E houve grande festa quando chegou ali na guerra. Se você ler o livro de 1 Samuel, no capítulo 4, vai ver que quando a arca chegou ali no arraial do povo, ali onde estava no fronte da batalha, houve grande festa, porque a presença do Senhor, porque a arca representava a presença do Senhor, estava no meio do povo de Israel. Mas eles não tinham percebido que o Deus de Israel, ali estava apenas o objeto, a arca que foi construída, mas a presença do Deus de Israel. A palavra do Senhor diz que a arca era o trono do Senhor, onde o Senhor vinha e falava com o seu povo. Mas o Senhor já não estava mais sobre o objeto. O Senhor já não estava mais sobre o objeto, já tinha se afastado do povo, não estava falando ali com a nação de Israel. Deus não mandou que a arca fosse levada para o fronte da batalha, porque Deus já não falava mais com seus sacerdotes e nem com o povo naquele momento. E eles levaram a arca. Os filisteus temeram, porque a arca do Senhor está lá, e eles sabiam dos grandes feitos que o Senhor tinha feito no meio do povo do Egito, como Deus resgatou o seu povo no Egito. Eles sabiam da forma que eles tinham passado o Rio Jordão, como eu acabei de ler agora, com a arca do Senhor indo à frente do seu povo. E daí as paredes do Rio Jordão se fizeram ali um montão de água, secou-se do outro lado e o povo passou com o pé a seco. Eles sabiam que quando os sacerdotes do Senhor andaram e rodearam ali por 13 voltas ao redor das muralhas de Jericó, a arca do Senhor estava à frente. E quando o povo ali bradou o nome do Senhor, as muralhas vieram ao chão. Então eles temeram, mas Deus, como eu disse, no Rio Jordão, Deus pediu para que a nação de Israel fizesse uma coisa muito importante, para que eles pudessem atravessar o rio, e para que eles pudessem chegar a Jericó e ver as muralhas caírem. Deus disse: santificai-vos hoje, porque amanhã farei grandes coisas no meio de vós. Esse era um detalhe importante para que a arca do Senhor não fosse tomada ali pelos filisteus. A santificação tem que fazer parte das nossas vidas, irmãos. A vida separada para Deus, consagrada para Deus, tem que fazer parte das nossas vidas. De nada vale, de nada valerá você conhecer a palavra de Deus por completo, já ter lido ela diversas vezes e falar: eu entendo a palavra de Deus, e não vivê-la. Se separar do mundo. O mundo, as coisas do mundo são tentadoras. As coisas do mundo, às vezes, elas são prazerosas. Mas, se o seu prazer não estiver na presença de Deus, na palavra do Senhor, você irá falhar. Deus sempre será a prioridade. A nação de Israel estava ali rumando com Josué para a terra prometida, para Canaã, para a terra que manava leite e mel. Mas
Canaã não devia ser. Deus estava dizendo, olha, Canaã não tem que ser a sua prioridade. A sua prioridade tem que ser um relacionamento comigo. A sua prioridade tem que ser um relacionamento comigo. Então, portanto, se separe das coisas do mundo e daquilo que você irá encontrar de coisas boas na terra de Canaã agora neste momento, para ter comunhão comigo. Sem comunhão com Deus, será impossível você vencer as suas batalhas. Sem comunhão com Deus, sem uma vida separada dos prazeres do mundo, sem uma vida separada do pecado, sem uma vida separada dos prazeres da sua carne, e se voltar para as coisas de Deus, as coisas do Espírito, você irá fracassar. Eu irei fracassar. A coisa mais fácil de se acontecer na vida do cristão é simplesmente achar que uma vez que ouviu a palavra do Senhor, já é o suficiente para toda a vida. Não, meu irmão. Nós temos que ouvir a voz de Deus todos os dias. Uma experiência com Deus não te dá o direito de achar que você não deve buscá-lo outra vez, que você deve buscá-lo no outro dia, que você deve adorá-lo no outro dia. E talvez o povo de Israel aqui, quando perdeu a batalha contra os filisteus, achou que uma experiência que já tinha acontecido no passado por diversas vezes seria o suficiente para livrá-los das mãos dos seus inimigos. E não é dessa forma. Só podemos vencer as nossas batalhas, as nossas lutas contra o pecado, as nossas lutas contra a nossa carne. Só poderemos vencer se separarmos as nossas vidas para Deus. Se separarmos as nossas vidas para Deus. Eva pecou, Adão pecou, porque naquele momento eles não se separaram para Deus. Eles deixaram os prazeres que a serpente estava ofertando para Eva, deixou que os prazeres que a serpente estava ofertando para ela entrassem em seu coração. Fossem desejosos aos seus olhos, entrassem em seu coração e ela comesse do fruto. Adão deixou que aquilo que Eva estava fazendo, olha, Eva não morreu. E ele desejava também talvez comer daquele fruto e viu que Eva não morreu. E o que ele fez? Viu que o fruto era bom para se comer, viu que ela não morreu e comeu do fruto. Naquele momento, deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de ser separado para Deus. E quando você deixa de viver a comunhão com Deus, não há santificação, não há separação dos prazeres deste mundo. Você se torna um alvo fácil para perder as suas batalhas contra Satanás, contra o reino das trevas. Você tem que entender que nós estamos numa luta diária. E a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta não é na carne, não é contra o seu irmão, é contra o reino das trevas. O Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas para isso, a igreja tem que ser uma igreja ativa no relacionamento com Deus. Uma igreja ativa dizendo não ao pecado, pregar contra o pecado. A igreja de Deus tem que pregar contra o pecado. E eu vou pregar isso mais à frente, mas a palavra do Senhor diz que a primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele pregou contra o pecado. E quantas igrejas e quantos homens de Deus não têm pregado contra o pecado, mas antes pega esse símbolo, que era a arca do Senhor, com a presença de Deus, e tem vendido a presença de Deus de uma forma leviana, de uma forma enganosa, e as pessoas têm acreditado que aquela arca pequenininha vai ser a presença de Deus sobre a sua vida. A pessoa tem levado a arca do Senhor e talvez pagado um valor altíssimo para ter aquela arca representada ali na sua casa como presença de Deus.
E saiba de uma coisa, meu irmão, a presença de Deus não se vende, a bênção de Deus não se vende, a glória de Deus não se vende, o Senhor não compartilha dessas coisas para com o homem. O que se tem para se receber de Deus é sobre a graça de Deus foi derramada, pela graça você é salvo, pela graça você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, pela graça você tem um encontro com Deus verdadeiro. Então você não precisa comprar um objeto, como muitas igrejas têm feito com a representação da Arca do Senhor em miniatura, dizendo que ali sim, quando você colocar ali no móvel da sua casa, terá a presença de Deus. Não! A presença de Deus está naqueles que um dia olharam para a cruz, entenderam que o sangue derramado na cruz foi por você. A presença de Deus está naquele que entendeu que Jesus Cristo morreu sim, mas ressuscitou e hoje vive ao lado da destra do Pai. A presença de Deus é para aquele que entende isso, crê nessa palavra, nessa ministração e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e diz, sim, Jesus Cristo é o meu Senhor e não há outro além dele. E daí sim diz a palavra do Senhor que é derramado o Espírito do Senhor sobre a vida do homem. Aí sim diz a palavra do Senhor que o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas vem habitar dentro de você. Então a presença de Deus só está sobre a sua vida. Ela não está sobre os objetos. Quando nós fazemos isso, nós tiramos a importância do sacrifício de Jesus. Quando um homem que se diz de Deus vende ou dar isso e tira o sacrifício de Jesus como nossa salvação e tira o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas e coloca aquela arca como principal, ele tira todo o foco da pregação do Evangelho e leva aquela pessoa a não ter comunhão com Deus. Eu não estou aqui para criticar igrejas, estou aqui para anunciar a palavra da verdade. A presença de Deus está sobre nós, mas nós temos que ter comunhão. Disse o Senhor a Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã irei fazer maravilhas no meio de vós. E essas maravilhas aconteceram porque eles levaram a presença de Deus, mas eles entendiam que não era um objeto que estava indo à frente deles, estava indo a presença do Deus Todo-Poderoso. Eles entendiam que não era somente a arca, mas era o que ela representava, era a presença de Deus no meio do seu povo, e entendiam ali e adoravam a Deus. Adoravam a Deus, exaltavam a Deus e glorificavam a Deus. E quando os pés dos sacerdotes tocam nas águas, o rio para de um lado. E quando os sacerdotes dão a volta e a presença de Deus está à frente do povo, e eles bradam ali com um grande brado, dando glórias a Deus, porque a presença de Deus estava no meio deles, as muralhas caem. O Senhor estava sobre a arca. A presença de Deus vinha sobre a arca, sobre o povo de Israel. A palavra do Senhor diz no livro de Samuel, no primeiro livro, no segundo livro, que a arca do Senhor era o trono de Deus. Então o Senhor reinava sobre o seu povo. Mas, mesmo com Deus que reinava sobre o seu povo, a nação de Israel, depois de muitos anos que se passou, enquanto Josué estava vivo, a nação de Israel seguiu ao Senhor, sem se desviar, como diz a palavra do Senhor. Para Josué, não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor, sou contigo. Foi essa palavra que Deus deu a Josué. E Josué chegou um dia confrontando a nação de Israel, dizendo: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a nação ali fez um voto com Josué, fez ali uma confissão dizendo que não iriam se desviar do Senhor, que também eles iriam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, seremos separados para Deus. E de fato foi assim até a morte de Josué. E aí começa o livro de Juízes que nós conhecemos. E aí o povo de Israel vivia uma gangorra espiritual. Eles se afastavam de Deus e Deus mandava um inimigo que era mais forte do que eles, e esses inimigos os escravizavam, e daí eles clamavam a Deus, se arrependiam, e daí Deus enviava ali um juiz que julgava a nação de Israel, e além disso
derrotava os povos inimigos. E essa gangorra se foi por diversas vezes até chegar a esse período em que Eli era o juiz, e agora neste momento já Samuel é o juiz de Israel. Nessa palavra em que eu leio agora aqui no livro do capítulo 5, versículo 1. Eli faleceu e ali começaria, né, o ministério de Samuel como juiz da nação de Israel. Mas aqui, neste momento, se dá logo da derrota de Israel para o povo filisteu. E eu vou ler novamente o que aconteceu. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a tomaram a Dagom e a tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. O povo filisteu venceu a batalha, porque a nação de Israel deixou de simplesmente se separarem para o Senhor, seu Deus. E a primeira coisa que esse povo faz depois de vencer a batalha é pegar a arca do Senhor como um despojo de guerra, né? Porque quem vencia as batalhas ficava com os tesouros que ali ficavam no meio do fronte de batalha. E os filisteus pegaram a arca do Senhor, porque os homens de Deus desprezaram tanto a palavra e a presença de Deus no meio da nação, que quando ele viu que os filisteus venciam a batalha, deixaram a arca do Senhor, deixaram a presença de Deus para trás e fugiram. Aqueles que não sucumbiram fugiram da batalha e deixaram a presença de Deus, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, para trás. Tamanho já era ali, né, um coração endurecido do povo em não ter um relacionamento com Deus. E os filisteus pegaram a arca e levaram para o templo de Dagom. Dagom era o deus dos cereais dos filisteus. A palavra Dagã, né, ela dá origem ao termo cereal. E ele era um deus ali da agricultura dos filisteus. E colocaram a arca do Senhor nesse templo. E isso significava o quê? Eles estavam dizendo que o deus Dagom prevaleceu sobre o Deus de toda a terra, o Deus de Israel. Era uma vitória, eles estavam regozijando e celebrando o seu Deus Dagom, colocando a arca do Senhor ali no templo de Dagom. E o que nós vemos aqui é que quando a arca do Senhor está no templo de Dagom, a estátua que eles tinham de Dagom cai de frente com a arca do Senhor. Deus estava dizendo: olha, vocês não venceram a batalha porque o seu Deus estava à frente, porque o seu Deus é mais poderoso. Deus estava dizendo: vocês venceram a batalha sim, porque o meu povo se afastou de mim. Vocês venceram a batalha sim, porque o meu povo não teve relacionamento comigo. Vocês venceram a batalha porque o meu povo me desprezou. Vocês venceram a batalha porque o meu povo se afastou de mim. E é assim, meu querido. É a mesma coisa quando uma pessoa se desvia, quando uma pessoa não anda com o Senhor. Quando uma pessoa que era cheia de Deus, cheia da presença de Deus, acaba se afastando e Satanás regozija achando que venceu. Mas na verdade, Deus está dizendo: não, essa batalha você venceu porque ele se desviou dos meus caminhos, porque ele não ouviu a minha voz, porque ele não quis andar segundo a minha vontade, porque ele não entendeu que eu o amava, porque ele não entendeu
que as minhas misericórdias estavam sobre ele, porque ele não entendeu que as minhas bênçãos eram derramadas sobre eles por causa da fidelidade que havia neles. Eles não entenderam. Então, talvez Satanás se regozije em algum momento por pessoas que se desviaram, porque pessoas que andaram e vacilaram e fracassaram. Mas ele não venceu porque ele era mais poderoso. Ele venceu porque o homem deixou de se santificar e de se separar para Deus e honrar ao Senhor. Só assim que acontece a vitória dos inimigos de Deus. Quando aquele que é servo de Deus, aquele que é filho de Deus, se afasta do seu Senhor e do seu Pai. Quando aquele que é filho de Deus deixa de se santificar e de se entregar ao Deus vivo. E eles levaram ali para o templo de Dagon. E de madrugada, os sacerdotes ouvem um barulho. E quando eles chegam lá, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Senhor, que estava ali com a sua presença ali, a estátua de Dagon cai ao chão, demonstrando ali que o Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso para destruir e para desprezar toda e qualquer artimanha do inimigo. É um Deus poderoso para dizer não, a glória nunca será dada a Satanás, a glória nunca será dada aos inimigos de Deus, a glória sempre será dada ao Senhor de toda a terra. E Dagon cai com o rosto em terra, e eles levantam Dagon de novo. E de novo eles ouvem o estrondo. Só que dessa vez o tronco de Dagon continuou ali em pé, mas o rosto e as palmas das mãos estavam partidas, quebradas do tronco, e já não havia mais como reparar, porque a glória de Deus estava manifesta ali, dizendo: de Deus ninguém zomba, Deus ninguém pode desprezar, Deus jamais irá perder uma batalha. Quem perdeu a batalha foi o povo de Israel. O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele venceu a batalha contra os filisteus, estava ali engrandecendo o seu nome, sem que precisasse de um nome de qualquer uma pessoa. Ali não precisou do nome de Ófni, de Finéias, ali não precisou do nome de Eli, ali não precisou de nenhum combatente de Israel para dizer que venceu a batalha, porque quem venceu a batalha contra o inimigo neste momento foi o próprio Deus Todo-Poderoso. E se nós lemos aqui, o texto é grande, eu não vou ler, vou narrar a história. Diz a palavra do Senhor que enquanto a arca da presença, a arca do concerto, a arca da aliança estava no meio do povo filisteu, que ela ficou lá por 7 meses. O povo filisteu foi acometido por doenças. A palavra do Senhor diz que eles ficaram acometidos ali com hemorroidas e os filisteus pegavam a arca e falavam assim: olha, tira daqui e manda para tal cidade, manda para Ecrom. E daí falavam assim: não, tira daqui e manda para outra cidade, tira daqui. E eles fizeram um tour com a arca da presença do Senhor por 5 cidades principais ali do povo filisteu. E aonde a arca da presença do Senhor ia, o povo sofria com as doenças. Então os filisteus pegaram, reuniram seus sacerdotes ali, falou: o que vamos fazer com a arca do Senhor? Porque nós não estamos suportando a presença de Deus aqui na nossa terra. Ela está nos causando males. E daí os homens ali de filisteus, sacerdotes, eles dão uma sugestão: olha, pega 2 vacas que tiveram filhotes, mas que nunca foram colocados sobre elas jugos nem cabresto, e coloca ela numa carroça, coloca a arca da aliança, a arca da aliança ali nessa carroça, coloca ali 5 ratos, representando cada governador filisteu, coloca ali também 5 hemorroidas, 5 tumores ali na arca, e coloca ali como para que quando o povo de Israel recebesse ali, fosse feito um sacrifício, para que o Senhor entendesse que aquilo lá era uma oferta, para que eles pudessem ser curados, para que eles pudessem ser sarados e ter a sua saúde restaurada, porque eles não conseguiam suportar a presença de Deus.
Satanás não consegue suportar a presença de Deus e sempre sucumbirá à presença de Deus. Creia numa coisa, a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra do Senhor diz que Ele desfaz todas as obras do diabo. Então não tenha medo de Satanás, tenha comunhão com Cristo, porque no nome de Jesus, principados e potestades, demônios, caem por terra. Ao nome de Jesus, eles são destruídos e esmagados. A palavra do Senhor diz: o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então não tenha medo, mas antes avance dizendo: em nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus, a glória é de Deus, o poder é de Deus, a honra de vencer todas as coisas é em nome de Jesus. Então ali o povo coloca a arca sobre uma carroça e sobre 2 vacas que nunca conduziram carroça alguma. E o sacerdote fala assim: olha, se ela for para um lado, nós vamos entender que não é a mão de Deus pesando contra nós, os filisteus. Mas se ela for em direção de Bet-Semes, nós vamos entender que era a mão do Deus de Israel pesando contra nós. Sabe por que a carroça foi conduzida por 2 vacas que nunca conduziram carroça? Porque as vacas que já conduziam carroças, elas sabiam por que caminho andar, né? Então elas sabiam: olha, se aqui é um caminho bom para andar, elas iriam pelo caminho bom de andar. Já estavam acostumadas a circular, né, por uma estrada. Mas 2 vacas que não sabiam conduzir uma carroça, porque não eram adestradas para aquilo, elas poderiam ir por qualquer caminho. E a palavra do Senhor diz que estas vacas foram pelo caminho em sentido de Bet-Semes. E quando chegou em Bet-Semes, o povo de Israel viu a arca e começou a festejar. Começou a se alegrar: olha, a arca do Senhor está voltando para nós. E eles ofertaram ao Senhor, sacrificaram ao Senhor ali aqueles utensílios. Mas a palavra do Senhor diz, né? O povo de Israel começou a se alegrar ali, e a palavra do Senhor diz assim: que quando, e vendo os 5 príncipes dos filisteus, né, eles, aqui, vamos lá, falar certo. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto, e os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes filisteus voltaram para Ecrón no mesmo dia. Essas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa de Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, e outra por Gate, e outra por Ecrón. Como também os atos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até lá o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. O povo filisteu se alegrou, entendeu que a mão que pesava sobre eles era a mão de Deus, e se alegrou ali porque entendeu que o Senhor recebeu as suas ofertas, né, e eles não seriam mais sucumbidos àquela enfermidade e aquela grande assolação que veio sobre o povo filisteu. O povo de Israel se alegrou porque recebeu a arca do Senhor. Mas aqui no versículo seguinte você vai ver que o povo de Israel, mais uma vez, não se lembrou que Deus deseja homens que se santifiquem ao Senhor, homens que se separem ao Senhor para andar na sua presença. E diz assim,
Versículo 19 do capítulo 6. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá estar de pé perante o Senhor, este Deus santo? E quem subirá desde nós? E enviaram, pois, os mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor, e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E agora aqui vou ler mais este versículo. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a arca de Israel após o Senhor. O povo não entendeu ainda que era necessário ter comunhão com Deus, se santificar ao Senhor. O povo olhou para a arca do Senhor, mas não entendeu que era necessário ali se santificar, não entendeu que era necessário separar para Deus, que era necessário honrar a Deus. E a nação de Israel estava com a arca, que representava a presença de Deus, e a presença de Deus estava lá, mas eles não reconheciam a presença de Deus e o poderio de Deus, e que eles deviam se separarem, se prepararem para andar na presença de Deus, que a vida em que eles viviam não lhes dava sentido de andar na presença de Deus, porque nós não podemos andar na presença de Deus se estivermos os nossos corações corrompidos, tivermos o nosso sentido moral desapercebido e compactuar com as coisas deste mundo. Não podemos ter o nosso sentido espiritual de não ter um relacionamento com Deus, de não adorá-lo, de não honrá-lo, de não orar, de não buscá-lo, de não tê-lo como nosso Senhor e Salvador. E o povo de Israel não entendia aquilo. No meio de tanta festa, mais uma vez, eles viram a mão do Senhor ser pesada sobre eles. Porque Deus, Ele não quer festas. Ele quer homens santificados, separados na presença dEle. Homens, levitas, sacerdotes, que carregam a sua glória sobre o seu ombro, dizendo: santidade ao Senhor, coração voltado somente para Deus. E o povo de Israel desprezou a presença de Deus aqui por 20 anos. Por 20 anos. Ela ficou ali em Kiriat Jearim por 20 anos, sem que alguém entendesse que era a presença de Deus e era necessário se santificar. Irmãos, quanto tempo tem que se passar para que você entenda que você é a pessoa que carrega consigo a presença de Deus e que Deus tem que habitar sobre a sua vida e que você tem que ter uma vida separada para Ele? Quanto tempo terá que se passar? 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você entender que a mensagem da cruz, a mensagem de salvação é esta: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que a mensagem de salvação era esta: que todo quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Quanto tempo você precisa levar para entender que é somente através do Espírito do Senhor que você pode clamar: Abba Pai, Paizinho, que é esse Espírito do Senhor que é derramado sobre você, que o conduz a cada dia à presença dEle. E olha uma coisa, esse Deus Todo-Poderoso, Ele habita em você. Você precisa reconhecer o que a palavra do Senhor diz: porventura não sabeis vós que vós sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você precisa ter uma vida separada para Deus, porque o Deus Todo-Poderoso que habita no homem,
deseja habitar em você. Talvez você é aquele que está neste momento se afastando dia após dia do Senhor. E eu posso te dizer com certeza, há tempo de volta. Há tempo, enquanto você ouve a voz do Senhor, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo, confesse os seus pecados, se achegue a Ele, se arrependa. João Batista disse assim, raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Chegou a hora de você não se arrepender como uma oração banal, mas realmente se arrepender diante do Senhor e se entregar diante dele, reconhecendo o seu pecado, a sua falha, e falar: Senhor, eu não quero viver neste pecado, eu não quero ser aquele que se afasta dia após dia até o momento em que não mais te sentir, não mais te ouvir, não mais andar na tua presença, e quando eu precisar de ti, o Senhor não vai estar comigo. Mas eu quero ser aquele que se arrepende agora neste momento, para ter uma aliança permanente e viva contigo, sabendo que com essa aliança o inimigo não poderá me tocar e jamais perderei as minhas batalhas. Ou talvez você é aquele que ouviu da palavra de Deus, sabe que Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas não reconhece como seu Senhor, e deixa outras coisas ser o Senhor da sua vida. E talvez você vai ser a mesma pessoa, vai ser a pessoa que vai sucumbir como o povo filisteu. Deus nunca criou o povo de Israel para que somente eles pudessem ser chamados o povo do Senhor. O povo de Israel existia como um povo que buscava ao Senhor. E todos aqueles que se voltavam para o Deus de Israel eram salvos. Houve uma oportunidade da graça do Senhor sobre o povo filisteu. Eles podiam se arrepender dos seus pecados e entender que o único Deus Todo-Poderoso era o Deus de Israel. Houve uma oportunidade da graça de Deus, estava ali, a presença de Deus estava ali. Eles podiam reconhecer assim, somente o Deus de Israel é Deus. A partir de agora, a nação do povo filisteu vai servir o Deus de Israel. E Ele vai ser o nosso Deus. Houve a oportunidade da graça de Deus. E quantas pessoas estão ouvindo essa palavra hoje? E eu estou dizendo para você, há oportunidade da graça de Deus para você. A presença de Deus não precisa ser um fardo pesado para a sua vida. Ela pode ser algo que vai transbordar, fazer a sua vida transbordar de alegria. Vai fazer a sua vida transbordar de alegria. Você não vai ficar se comparando com os outros. Você vai falar: Deus, o meu Deus está sobre mim e Ele tem cuidado de mim. Você não vai andar em comparação com o que os deuses das outras nações são. Você vai dizer: o Deus verdadeiro é o meu Deus. Você precisa entender que esse Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Você precisa entender que a oportunidade da graça está agora liberada para você. Porque Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi os judeus, não foi os gregos, não foi os americanos, não foi os argentinos, não foi os brasileiros, não foi os chineses. Deus amou o mundo, amou a todos de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus Cristo para que você encontrasse a salvação agora. O que Ele está dizendo para você agora: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A minha presença está aqui pronta para fazer parte da sua vida. Você não precisa viver as dores deste mundo, você pode viver as alegrias do reino dos céus. Deus está liberando agora o seu poder sobre você. Você precisa dizer: eu quero o Senhor Jesus sobre a minha vida. Eu quero o Senhor Jesus governando a minha vida. Eu quero a marca da presença de Deus sobre a minha vida, o Santo Espírito do Senhor sobre mim. E talvez você é aquele que já deixou de ouvir a voz de Deus, que já não está se importando com a voz de Deus. E eu quero dizer para você: volta. Há tempo de conserto. Há tempo de desfazer as obras do diabo. Cristo já fez isso, mas agora é você de reafirmar, dizendo: não quero mais deixar de seguir o caminho da verdade, nunca mais na minha vida. Volte para Cristo. Volte para poder ouvir a voz de Deus. Comece a se santificar, se separar para Deus, ter uma leitura da palavra de Deus verdadeira, singela, ali falando: esse momento eu separo para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Comece a orar ao Senhor, entregando a sua vida, confessando o seu pecado, as suas falhas, renunciando aquilo que você achava que era suficiente para a sua vida, dizendo: não, suficiente para a minha vida é Deus. Suficiente para a minha vida é Deus. Aquilo que as minhas mãos podem conquistar,
não é suficiente, mas aquilo que o meu coração pode conquistar, que é o reino de Deus na minha vida, isso é extremamente necessário. O reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão. O reino de Deus em primeiro lugar. É o momento de você entender que é necessário que Jesus seja o primeiro sobre a sua vida. É o momento de eu entender que Jesus tem que ser o primeiro. Se não for dessa forma, nada irá bem. Nada irá bem. Iremos sucumbir, iremos ser destruídos, iremos perder a presença de Deus. E uma vida sem presença de Deus sempre nos causará danos. Sempre nos causará danos. Então busca o Senhor, teu Deus. Vamos orar agora. Vamos orar ao Senhor e exaltá-lo, porque Ele é o Deus grande e poderoso. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos agora na Tua presença para dizer: Senhor, eu quero Te conhecer, eu quero me entregar a Ti. Para dizer: Senhor, a minha vida é Tua. Você que está aí na sua casa, diga: Senhor, a minha vida é Tua. Comece a lembrar das coisas que te afastam de Deus e falar: Senhor, eu renuncio. Eu renuncio, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que agora a nossa vida possa ser uma vida de renúncia, Pai querido, dos nossos desejos, Pai querido, dos nossos planos, para que possamos viver os Teus desejos e os Teus planos. Aquilo que agrada a nossa carne, nós renunciamos agora, para viver aquilo que agrada, Pai querido, a Tua presença, Deus. Porque nós sabemos que o Senhor tem um caminho mais alto do que os nossos. Tem, ó Pai querido, pensamentos mais elevados que os nossos, ó Pai querido. O Senhor, ó Pai querido, não está projetando a nossa vida para esta terra, mas está projetando as nossas vidas para a cidade celestial. Aquela que não é formada por mãos humanas, mas é formada pelo próprio Deus. Pai querido, então nós não queremos, ó Pai querido, uma vida de constante alegria aqui. Nós queremos uma vida de constante alegria para a eternidade. Então para isso nós rumamos, ó Pai querido, diante da Tua presença, dizendo: Senhor, renunciamos, ó Pai querido, renunciamos, ó Pai querido, a uma vida de pecado. Renunciamos, ó Pai querido, deste mundo. Renunciamos, ó Pai querido, das obras da carne. Pai querido, mas aceitamos a Tua presença em nosso meio. Deus Todo-Poderoso, que neste momento, ó Pai querido, as pessoas que estão entregando as suas vidas a Ti, Pai querido, possam ser acolhidos, ó Pai, que eles possam receber do Teu Espírito, da Tua presença, em nome de Jesus. Pai querido, que neste momento aqueles que estão se voltando a Ti possam, Pai querido, já começar a sentir, ó Pai querido, a alegria espiritual que é estar em Tua presença. Comecem já a ser transformados agora, já comecem a ouvir a Tua voz, ó Pai querido, e comecem a separar a Ti e dizer: não há Deus como o Deus Todo-Poderoso, não há Senhor como Jesus Cristo, nosso Salvador, não há Consolador como o Santo Espírito de Deus, não há Deus Todo-Poderoso como o Deus de Israel. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai querido, para que seja manifestado o Teu poder e que possamos receber da Tua graça, Pai querido, que é a Tua salvação, Pai querido, que é a liberdade, que é no nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro, Pai querido, abençoando cada pessoa que ouviu esta palavra, Pai querido, que possam, Pai querido, sair deste culto, Pai querido, declarando o Teu poder, o Teu governo e anunciando, Pai querido, as obras das Tuas mãos, e a presença do Senhor possa ir à frente deles, como ia à frente dos sacerdotes, e a presença do Senhor possa ir à frente deles, Pai querido, triunfando sobre seus inimigos. É no nome santo de Jesus é que eu oro e agradeço, porque eu sei que a Ti pertence a vitória. Amém e amém. Não despreze o Senhor, não deixe de ouvi-lo, antes ande em Sua presença dia após dia.